Meus filhos, eu acabei de ler a história desse livro aqui. Os Bancos da Catedral de Barchester, do meu amigo de infância M.R. James. História de fantasma da sinistra, viu? Meus filhos, que história macabra, que história sinistra, que história tensa. Deixa o velho Rubens aqui beber um golinho d'água primeiro, que eu tenho que conversar com vocês sobre essa história, porque essa história aqui, ó, deixou o velho Rubens aqui, meu coração fraquinho, tremendo, gente. Olha pra vocês verem, gente, tô tremendo aqui, meu povo, tô tremendo aqui. Meus filhos, essa história é muito boa. Aqui nós temos, então, o nosso típico protagonista das histórias do M.R. James, que é um cara erudito, que é um cara acadêmico, um cara que estuda as artes antigas, que estuda catedrais, que estuda monastérios, um cara das artes, das academias, um verdadeiro erudito. E ele vai então para essa antiquíssima catedral de Barchester, porque ela é uma das mais antigas do condado onde ele está fazendo seus estudos. Chegando lá, ele vai se deparar então com esses bancos muito antigos, feitos de madeira maciça, de madeira muito antiga, que parecem ter sido feitos nos anos de 1700, 1600, no final de 1600 e pouco. E ele começa a estudar sobre o diácono, o religioso que exercia sua profissão naquela época em que os bancos foram instalados na Catedral de Barchester. E não somente os bancos de madeira, mas o púlpito onde o religioso pregava seus sermões também é desta mesma época. E na época que a história se passa, os entalhes é pouco visto. Você quase não tem mais a visão de como eram os entalhes, mas dá para poder sentir ao toque que eram entalhes estranhos, sinistros, até mesmo peculiares para estar em uma catedral, em uma igreja, em um monastério. Tem até uma passagem aqui que ele descreve que no púlpito, do lado de dentro, aonde o diácono se postava para poder fazer o sermão para os fiéis, tinha uma figura em pé, e essa figura não estava, era assim, ao longo de todo o púlpito tinha essa figura que parecia estar sentada em um trono, e essa figura, ela parecia estar sentada num trono estranho, um trono cheio de pontas, pontiagudo, esquisito. Essa figura vestia um manto, e esse manto ocultava o rosto dessa figura. Mas esse manto tinha protuberâncias aqui nos cantos da cabeça, como se fossem chifres. E nos pés, onde o manto acabava, parecia que o manto terminava em pés que não eram pés humanos, mas sim cascos. Olha para vocês verem, meus filhos. Olha para vocês verem. Então, o estudioso aqui, o erudito, começa a estudar sobre o diácono, que exercia sua profissão na época em que esses bancos, esse púlpito, todas essas coisas foram instaladas nessa catedral. Ele começa a ver os diários desse cara, desse senhor. E os diários são sinistros, os diários assim, deixa qualquer um roendo as unhas. Porque a cada entrada de diário, a cada dia que se passa, o diácono da época começa a notar coisas estranhas, visões esquisitas, sussurros no ouvido dele, toda vez que ele toca nos entalhes dos bancos, que ele toca nos entalhes do púlpito, que ele toca nos entalhes de madeira espalhados por toda a catedral. Primeiro começa com uma coisa que é bem característica do M.R. James. Ele toca no púlpito e ele sente, não madeira, mas alguma coisa com vida, quente, meio pegajosa. E
com pelos grossos, gigantescos, espetados e pontudos. Logo ele tira a mão assustado, pensando que é algum animal, mas a mente sã dele se convence de que é um gato. Mas, detalhe, não tem nenhum gato vivendo ali na catedral. E os dias vão se passando até que ele começa, durante as noites, escutar algumas vozes, alguns sussurros. Naquela época, até hoje em dia ainda temos isso, mas é mais raro. Mas naquela época, os religiosos, os diáconos, as pessoas responsáveis por pregarem os sermões nas igrejas, eles dormiam nas catedrais. Eles subiam para seus aposentos ou desciam. Era desse jeito. E em uma dessas noites chuvosas, tempestuosas, ele subindo com sua única vela, ele recebe uma mensagem sussurrada no ouvido, que eu quero ler aqui para vocês. E o mais legal é que essa mensagem faz muito sentido com o nosso momento que a gente está vivendo hoje aqui. Pois nós estamos na época de fim de ano, né? Nós estamos na época de Natal, fim de ano, boas festas. É o arquidiácono. Eu falei diácono, mas é o arquidiácono. E ele recebe, então, sussurrado no ouvido dele, a seguinte mensagem. Karma aí que o velho Rubens está achando. Achei. Ó, 1º de janeiro. Isso é uma entrada do diário do arquidiácono. Devo confessar que o meu problema está piorando. Na noite passada, ao retornar do presbitério, depois da meia-noite, acendi uma vela para dirigir-me ao andar de cima. Estava quase no topo das escadas, quando alguma coisa sussurrou para mim. Deixe-me desejar-lhe um feliz ano novo. Eu não poderia estar enganado. As palavras foram pronunciadas com distinção e ênfase peculiar. Se eu tivesse deixado a vela cair como quase fiz, estremeço de pensar quais poderiam ter sido as consequências. Ainda assim, conseguir chegar até o último degrau e rapidamente eu estava em meu quarto, com a porta trancada. Depois disso, não passei por nenhuma perturbação naquela noite. Olhem para vocês verem. Tudo isso acontecendo pelos idos de 1700 e pouco, no começo dos anos de 1700. E a história vai seguindo em frente com as entradas de diário desse arquidiácono relatando para a gente as coisas estranhas, sinistras, macabras e até mesmo sobrenaturais que ele passa a viver nessa catedral. E que, de acordo com ele, advém dos entalhes que estão gravados tanto nos bancos quanto no púlpito da Catedral de Barchester. E, gente, isso aqui é de deixar qualquer um tremendo, meu povo. Isso aqui deixa qualquer velho aqui com o coração palpitando, meu povo. Porque o negócio vai indo, o negócio vai escalonando, o negócio vai ficando cada vez mais terrível até a gente ter o fim derradeiro da história do arquidiácono lá nos anos de 1700 e pouco, e também uma revelação para o nosso erudito, para o nosso estudioso, na data em que o livro foi escrito, que o conto se passa. E no final, não é spoiler, mas no final, o estudioso vai encontrar, dentro de um jarro que também era da igreja, que também tinha esses entalhes estranhos, o seguinte versinho que eu vou ler para vocês. Quando crescia na floresta, com sangue eu fui regado. Fui na igreja deixado, e quem me tocar com a destra, se sangrenta floresta, aconselho atenção, seja de noite ou não, para que não parta primeiro, quando se venta medonho, numa noite de fevereiro. Assim eu tive esse sonho. Em 26 de fevereiro de 1699. E logo depois eles vão constatar
Presumo que isso aí seja um encantamento ou um conjuro. É disso que você chamaria algo assim? E o outro responde: sim. Suponho que poderia chamá-lo assim. O que aconteceu com a figura em que o bilhete estava escondido? E a última frase é a seguinte: oh, eu esqueci, ele disse. O velho me disse que a figura era tão feia e horrenda que assustava suas crianças tanto que ele a queimou. Olhem para vocês verem, meu povo. Olhem isso. Sem spoiler nenhum, sem entregar nada, mas é uma baita história de fantasmas, uma baita história de fim de ano, excelente para a gente ler nessa época. Na noite de Natal, nas noites de final de ano. Isso aqui é magistral. A escrita do M.R. James é deliciosa, é uma escrita fácil, é uma escrita gostosa de ler. As partes com os diários do arquidiácono são muito bem escritas, porque elas remetem ao modo como o pessoal escrevia lá em 1700 e pouco. E nem por isso ela fica difícil. Não, o autor Rainier James e também os tradutores fizeram um trabalho muito bom aqui em deixar a escrita compreensível para nós da época moderna, dos anos de 2000 e que nós estamos agora. Então é uma leitura rápida, uma leitura fluida e assustadora. Gente, isso aqui é um tesouro. E é só o primeiro conto desse livro, meu povo. Que conto ótimo. O conto tem então 31 páginas e você engole. Vocês viram, né, gente? Eu li rapidinho e o velho aqui ficou assustado, viu? Eu vou dormir com meu terço hoje, gente. Eu vou dormir com meu terço hoje porque essa história foi escabrosa.